O Gazeteiro está com Gerson Gelman. Isso é uma bandeira que tremula em todo o estado do Paraná, porque este é um dos coordenadores de campanha política mais famoso do estado. Ele já ganhou eleição com o Jaime Lerner, ganhou eleição com todo mundo. E agora resolveu ser vereador em Curitiba, ou melhor, pré-candidato a vereador. Vai ser vereador se a mensagem dele chegar até o eleitorado. Pela experiência que ele tem, eu acho que ele já está com o pé dentro da Câmara Municipal de Curitiba. Gerson Gelman, por que você quer ser vereador? Bom, Zé, primeiro eu quero agradecer a generosidade do convite e mais ainda a generosidade das suas palavras. Essa coisa aí é muito engraçada, né? Porque eu sempre falo assim, eu já fiz muitas campanhas, já ganhei e já perdi. Ganhar é bem melhor. Mas eu tive também alguns reveses na minha vida. Tenho, assim como a gente tem algumas eleições que marcaram época, viradas que a gente conseguiu, especialmente em segundo turno, fora de Curitiba, inclusive. Mas eu sempre fui... Você sabe, a Ilana Lerner, filha do Jaime, que é um grande e fraterno amigo, a Ilana uma vez deu uma entrevista e disse assim, eu conheço muita gente que gosta de campanha, mas louco por campanha é só o Gerson Gelman. Então, de fato, eu não sei, sabe, a primeira campanha que eu fiz, eu acho que foi a do Saul Raiz, quer dizer, que eu me envolvi não como coordenador, nem como parte da Ele perdeu para o Richa? Ele perdeu para o Richa. Aquela campanha foi histórica, foi a primeira eleição para governadores após a Revolução, após o golpe, usem lá a expressão que quiserem. E de lá para cá, você sabe que esses dias eu tive que ir anotando assim, todos os anos em que houveram eleições no Brasil, e mostrando e anotando o xizinho, se eu participei ou não. E eu acho que dos anos que tivemos eleição, só uma que eu não me envolvi diretamente, porque eu não sei, você talvez vai lembrar disso, eu estava indicado pelo Jaime para um cargo, para uma vaga no Tribunal de Contas. Isso é um lado que pouca gente conhece da minha história. E aí, neste ano, como era o último ano também da administração do Jaime, o penúltimo ano, entendeu-se que não seria bom, porque como passaria pela Assembleia e ainda que eu tivesse uma certa base e meu nome transitasse de uma forma assim bem tranquila lá, entendeu-se que seria melhor eu não participar, não estar envolvido, e que foi na sucessão do Jaime que daí o Jaime apoiou, assim, indiretamente, o Beto Richa. Não houve um apoio direto. O Jaime preferiu não indicar sucessor. Enfim, foi a única eleição. E aí, sempre que me perguntavam, eu sou muito brincalhão, os meus amigos sabem disso, e eu não consigo falar sem ter um pouco de humor. E quando os meus amigos me diziam assim, Gerson, você já fez tanta campanha para os outros, por que você não faz uma para você mesmo? Dizia, não, eu sou de família, eu brincava. Mas era um jeito, evidentemente, jocoso de responder. E aí aconteceu que no último aniversário, exatamente do Jaime Lerner, o Jaime Lerner faz aniversário no início de dezembro, no aniversário agora passado dele, quando ele completou 82 anos, nós estávamos lá no escritório dele, já há muitos anos que se faz uma comemoração lá, do pessoal do escritório, os amigos mais chegados. E aí, na certa hora, nós estávamos já ali, a festa já tinha arrefecido um pouquinho, algumas pessoas ali e tal, e daí todo mundo, pô, Gerson, você devia sair candidato a vereador, e aquilo, sabe, eu estava com minha mulher lá, nós saímos de lá, porque eu te digo, Zé, eu nunca tinha considerado mesmo essa possibilidade, sabe, nunca tinha. E uma coisa interessante que eu preciso dizer, se eu estiver me alongando muito, você vai interrompendo, que a gente continua. Não, sem problema. Eu sempre trabalhei em campanhas majoritárias, porque, você sabe, sempre que há uma campanha majoritária, há uma proporcional atrelada. Então, quando é para presidente e governador e senador, senador às vezes 2 vagas, às vezes 1 vaga, né? Depende, a cada 4 anos, sempre tem daí, então, presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, que são os proporcionais.
A mesma coisa quando você tem para prefeito, que daí você tem vereador. E eu sempre estive nas campanhas majoritárias. Mas, é claro que eu não vou te dizer que eu não entendia nada de campanha de vereador. Isso seria até uma bobagem minha, porque a gente, na coordenação da majoritária, a gente estava sempre lidando com os candidatos. E claro que aqueles que eram mais chegados, dependendo da coligação, da amizade e tudo mais, a gente sempre tinha aquela interação maior, né? A gente sabia que tipo de material que ele precisava, né? Qual era o público. Só que eu te diria o seguinte, eu mudei a minha concepção disso muito recentemente, quando fui para a campanha do Gustavo em 2012. Que foi vitoriosa, né? Foi uma vitória... E foi uma vitória suada, porque ele foi para o segundo turno, você lembra, com 0,5, qualquer coisa, para o segundo turno, né? E aí viramos. E aí depois, na eleição de 2016 do governo, não me envolvi, porque eu estava daí já trabalhando na administração municipal com o Gustavo. E daí, quando veio a reeleição do Gustavo, foi que eu mergulhei um pouco mais nessa questão das novas campanhas, das novas mídias e tudo mais. E aí sim, 2018, que foi daí, posso te dizer, uma imersão total, porque daí eu participei da campanha do Ouro Visto, e que foi para mim, isso é um case, eu acho que tem que ser analisado por todos os estudiosos políticos, né, de marketing eleitoral do país. E aí foi que eu vi que os tempos mudaram. Então, mesmo aos 72 anos, eu procuro me atualizar e sempre tive filhos morando fora do país, tendo que lidar bastante com computador, com coisa e tal, e eu vi que a coisa mudou. E aí nós tivemos a pandemia, né? E agora, como é que você vai... Porque chegar no eleitorado, você não vai fazer campanha corpo a corpo, quer dizer, até faz, mas vai ser uma coisa um pouco... Não, corpo a corpo é só se você tiver com vontade de, como diz o camarada, de ver São Pedro lá. A gente... Não, veja, eu não mudei muito a minha estratégia, porque todos sabem, Zé, da minha ligação com o Jaime Lerner, né? Eu tenho um histórico de Você já pediu voto para o Jaime Lerner ou não? Já pediu voto? Cara, eu te diria que ele é o responsável por eu ter me metido nesse negócio aí. Ele começou a tocar fogo. Ele vai ter que... vai me carregar no colo, apesar do meu peso, né? Se bem que eu peso bem menos agora do que 20 anos atrás, né? E a Clarita, irmã dele também, a família toda, me entusiasmaram muito. Então, eu tem coisas assim engraçadas, sabe, que você tem que analisar. Isso é uma coisa que eu aprendi, que o Jaime me mostrou. Você veja bem, o jovem com 16 anos ele já vota. Então, se você pegar, considerando que a cada 2 anos tem uma eleição no país, mas vamos fazer de 4 em 4. Você pega, no caso da eleição municipal, o jovem de 16, de 20, de 24 anos, até 30, provavelmente 28, por aí, essa pessoa já nasceu, veja essa expressão, ela nasceu com a estação tubo na frente de casa. E ele nem sempre sabe quem é que pôs essa estação tubo lá. Quer dizer, há um vínculo muito forte do Jaime, né, com a história de Curitiba com o Jaime. E o apoio dele, evidentemente, é o meu grande trunfo. Quer dizer, o Jaime vai gravar para mim no momento em que, né, for permitido e tudo mais. E eu, então, o meu estilo, quer dizer, o que eu preciso fazer, Zé? É fazer com que as pessoas que me conhecem e que lembram do Jaime, que têm saudade dele, saibam que eu sou pré-candidato e depois, evidentemente, candidato. Então, o meu perfil não é o daquele, vamos dizer, vamos falar que já houve a convenção e eu sou candidato. O meu perfil não é o daquele que vai ter que sair fazer grandes reuniões. Acabaram-se aqueles tempos de linguiçadas, de almoços no Madalosso e tudo mais. A gente brincava que a gente media uma campanha por gomos de linguiça. De quantos gomos de linguiça? Porque, cara... Era linguiçada toda noite. E haja estômago, né? Se o dia que o homem lá em cima
ele achar que o meu tempo aqui na Terra já acabou e puder me adicionar o tempo de linguiçada, eu tenho mais algum tempo ainda, né? Quase que uma aposentadoria por tempo de linguiçada. Mas, então, eu já não... Claro, isso significa o seguinte, se um amigo meu da área da saúde, da área, vamos dizer, do magistério, que são áreas que me preocupam, meio ambiente, que eu tenho uma vinculação muito forte com a questão, pelo meu histórico com o Jaime, das coisas que a gente fez. Eu fiz a primeira e única usina de reciclagem do município de Curitiba, que hoje, ironicamente, está em Campo Maro, mas, enfim, por isso tudo, se aparece um amigo que diz assim, Gerson, os ambientalistas querem fazer uma reunião com você. Bom, Deus permita que a pandemia, né, nos dê essa oportunidade. Mas não é o que não é a minha linha mestra, entende? A minha linha mestra é avisar os amigos através das redes. Eu tenho brincado, você lembra da Amway, que andou por aí esses tempos, anos atrás, e que a Amway era aquela coisa de ir capilarizando, né? Eu tenho que fazer uma Amway eleitoral, sabe? É uma coisa que... Esse é o meu objetivo. E é no que eu estou trabalhando em casa há 4 meses. Gerson, você está no PDT. No PDT. Por mais que é uma legenda forte a nível nacional, por mais que tenha aí uma personalidade aí que esteve na campanha para presidente, o Gustavo, que foi prefeito pelo PDT, mas aqui na cidade está um quanto tanto, digamos assim, um pouco desgastado. Como é que você vai lidar com essa? Porque para se eleger numa legenda como o PDT em Curitiba hoje, não é fácil, né? E eu quero, antes de responder, eu quero lembrar aos teus inúmeros leitores e visualizadores, ouvintes, que esse ano é a primeira eleição em que não é mais permitida a coligação na proporcional. Isso mudou muito o quadro político. Por quê? Porque antigamente você fazia uma coligação com mais 2 partidos, aí cada um podia ter lá 1/3 de vereadores e, no fim, era uma sacola só de votos que, no fim, se elegiam aqueles que fossem os mais votados, independente. Era como se fosse uma legenda única, né? Esse ano ainda é permitida a coligação na majoritária, ou seja, o prefeito pode se coligar a tantos partidos quanto, isso para aumentar tempo de televisão, mas os partidos, os vereadores, os partidos têm que ter chapa completa de vereador, porque senão complica muito. E outra coisa também que é complicada, o partido que não tem candidato a prefeito perde muito na legenda. O Gustavo é garantido? Não está certo, sabe? O Gustavo tem se colocado, nós temos o Gora também, que é um deputado estadual muito atuante. Eu quero lembrar aqui uma coisa também, para você ver como essa questão partidária, às vezes, se cria eu tenho muito a falar sobre essa questão. Se cria um cisma, uma coisa assim. Você veja, na eleição passada, há 2 anos, para governador, e também tinha deputado estadual, eu não estou bem certo do número, mas de 38 vereadores, eu não sei se a metade, perto de 20, foram candidatos a deputado estadual. Isso é uma tradição também. Por quê? Porque, da mesma forma porque o cara pensa assim, eu estou na Câmara, se eu não me eleger, eu faço um residual para daqui 2 anos. Sim. Então, e muitos se lançam sem ter realmente muita chance por causa desse critério. Eu vou me eleger, deixo o meu nome em evidência, daqui 2 anos diz, o fulano está... Se entende? É aquela coisa. Sim. Isso até era mais válido em outros tempos, mas também hoje, com o tempo das redes. De todos esses que se lançaram candidatos, um único elegeu-se deputado estadual, o Gora, pelo PDT. E mais, fazendo oposição cerrada ao prefeito. Então, você veja que Curitiba, uma cidade conservadora, o PDT é um partido que está assim, no espectro ideológico, ele está mais à esquerda, alinhada com certas pautas que, às vezes, até por desconhecimento da população, parecem um pouco esquerdistas demais.
E eu te diria o seguinte, eu me sinto muito confortável. Primeiro, porque eu estou no PDT já há alguns anos. Eu quero lembrar também uma coisa, e por favor não me entendam mal e não me achem pretensioso, mas quando algumas pessoas assim mais próximas me questionam, e são amigos com os quais eu posso debater, Sim. eu faço só uma lembrança. Eu digo assim, você votou no Jaime Lerner na campanha dos 12 dias? Ah, votei. Votou no Jaime Lerner para governador? Votei. Você sabe em que partido ele estava? No PDT. Apoiado pelo Brizola, que era tido, você sabe, Zé, nós temos quilometragem. Brizola era tido como o demônio. É. Aí vão dizer, mas aquele era o Jaime Lerner. Claro, quem sou eu perto do Jaime Lerner? Mas, pô, eu digo para o amigo, agora que eu sou simples candidato a vereador, você vai querer me questionar. Pô, eu me considero um camarada, eu não sou cara de esquerda, eu venho de uma família assim, de uma tradição. Meu avô chegou em Curitiba em 1912, ele era um cara muito humano, muito igualitário, um cara que, quando construiu a sua fábrica lá no Portão, fez casas para todos os funcionários. Então, a minha família, eu venho desse. Eu quero um país mais justo, com uma distribuição de renda não tão perversa como é hoje, com saúde melhor. Nós estamos aí vendo agora o que está acontecendo. Então, eu sinto que há essa rejeição, digamos assim, mas um pouco por desconhecimento, sabe? E eu vou enfrentar isso porque eu acho que o meu nome está acima de tudo. Eu tenho amigos que trabalham em institutos de pesquisa e um deles, que é uma pessoa extremamente conhecida, me disse, Gerson, nas eleições, talvez na eleição para prefeito, isso ainda tenha uma certa importância. Não muito, mas na proporcional, muito pouco. Eu te diria o seguinte, 2 anos atrás, na eleição para presidente, tinha muito isso, porque criou-se aquela dualidade. Ou você era PT ou era contra o PT. Sim. Né? Você sabe, todo mundo sabia. Claro, o Ciro não foi para o segundo turno. O Ciro eu considero um dos políticos brasileiros mais bem preparados. Eu sou do tempo, Zé, você é mais moço do que eu sou do tempo de sortear ponto, né? Você ia para a prova tremendo de prova oral e tremendo de medo, prova de química, porque o professor punha lá no copinho os pontos e sorteava os pontos e tinha que responder. O Ciro é um cara que pode sortear o ponto para ele. Ele fala sobre qualquer coisa. Ele é extremamente preparado. Muito preparado. Ele tem, evidentemente, um espírito que eu diria assim... Eu acho ele meio loucão, mas ele é preparado. Eu acho que ele faria bem a ele mesmo se ele fosse um pouco mais contido, não se envolvesse tanto em política, porque isso acaba, principalmente hoje, com o poder de difusão das redes. Se você for lá numa aldeia chavante, vão dizer, mas o Ciro, sabe, todo mundo. Então, mas eu creio que isso não vai ser um empecilho, sabe, Zé? Eu estou bem confiante que vamos superar. Gerson, evidentemente, todo político tem uma bandeira para levantar numa campanha política, um ponto específico, o que vai te ligar o Gerson Gelman a, por exemplo, transporte coletivo gratuito. Você tem uma bandeira para lutar. Qual que é a sua bandeira que você quer impactar o eleitorado? Eu acho, sabe, Zé, que apesar que Curitiba sempre já vem trilhando nesse caminho há algum tempo, né, especialmente do Jaime, quando o Jaime se elegeu em 88, que é essa questão que eu me apeguei muito, essa questão da reciclagem, da questão da sustentabilidade, hoje num sentido mais amplo, que ela envolve não apenas a separação do lixo, né? E daí eu vou lá atrás, naquela campanha do lixo que não é lixo, mas há todo um conceito muito mais amplo, né? Das construções sustentáveis, né? Das construções inteligentes que permitem o reuso da água, né? O aquecimento solar, daí vão dizer, bom, mas em Curitiba, se você depender disso, você vai passar frio. Mas não, eu acho que isso tudo são bandeiras. Eu gosto muito da questão da mobilidade, da ciclomobilidade. Eu acho que Curitiba, que já foi modelo nessa questão da mobilidade, ultimamente tem perdido um pouco. O Gustavo foi um cara que olhou muito por isso, a questão das ciclovias, a questão da área calma. Eu digo sempre o seguinte, a redução da velocidade na cidade, principalmente, né, no anel central, é extremamente importante, ela impacta positivamente
né, na redução do número de acidentes e dos acidentes de óbitos. Há um conceito, você sabe que eu sou judeu, há um conceito do Talmud que diz o seguinte: quem salva uma vida, salva a humanidade. Eu acho que cada vida salva no trânsito tem um valor muito grande. E outra coisa, mais do que nunca, nós temos que voltar para aquela coisa lá atrás, quando o Jaime fez a linha circular centro e tudo mais, das pessoas entenderem que não dá mais para ir para o centro de carro para ir comprar um retroz, um carretel de fio, entende? Então, são esses temas que realmente me seduzem, me dizem respeito, sabe? Saúde, educação, é extremamente importante. Eu estou preocupado porque a gente escuta que agora, após a pandemia, o número de jovens que abandonarão o estudo é o abandono escolar, é diferente da exclusão, daquele que nem começa. O abandono escolar vai crescer demais. Por quê, Zé? Porque as famílias, as pessoas não estão podendo trabalhar e o jovem está tendo que sair de casa, seja para ir vender balinha no semáforo ou para ir trabalhar na lavoura para ajudar o pai. Então, isso vai ter um impacto que talvez vai levar décadas para o Brasil sair disso. E eu acho que Curitiba, nós tivemos, na gestão do Gustavo, um índice no IDEB maravilhoso. Hoje ele já não é mais o mesmo, entende? Então, essas são as minhas bandeiras, as coisas que me seduzem. Mas eu não quero ser só mais um lá, sabe? Eu quero realmente... É pretensioso, mas se eu estou com 72 anos, cara, se eu não pensar grande, o meu futuro foi ontem, entende? Então, eu quero realmente me inscrever ao lado de grandes nomes que passaram pela... É pretensioso, mas eu não posso pensar pequeno. Eu quero fazer uma coisa da qual os meus amigos se orgulhem. Perfeito. Eu ouvindo você, e você falou da administração do Gustavo, se você me permite, você esteve lá na administração do Gustavo, e eu não sempre tenho em mente uma situação. O governador Beto Richa chibatou o Gustavo Fruit, mas os vergões foram nas costas do povo. Porque o que ele fez, conforme ele tratou a administração do Gustavo Fruit, foi qualquer coisa assim de se revoltar, porque não tinha, o dinheiro do Estado ele não contou nada, tudo que ele fez foi para prejudicar a administração do Gustavo Fruit. E com todo o respeito ao ex-governador, ele teve o que mereceu no final, não se elegeu para Senado. E vem mais, né? A gente precisa voltar um pouquinho. Em 2010, o Gustavo não se elegeu no senador, porque o então governador teve uma atitude extremamente desleal. Ele foi extremamente desleal com o Gustavo. Extremamente. As pessoas que estão envolvidas na política, a gente não pode bater numa pessoa que hoje está no ostracismo, mas as pessoas que conhecem... Mas a gente não está batendo, a gente está dizendo uma verdade. Está dizendo a verdade. E que ele, se não fosse aquela atitude do governador, o Gustavo teria sido eleito senador com toda certeza. E quero dizer mais, porque depois eu acabo perdendo, coisa da idade, acabo perdendo. O Gustavo saiu da prefeitura desgastado, ele não conseguiu ir para o segundo turno, e 2 anos depois ele sai candidato a federal e, vejam todos aqueles que nos assistem, ele foi o deputado federal mais votado de Curitiba e região metropolitana. Claro, contribui para isso o fato de que o Gustavo tem um histórico de um ótimo legislador, isso tanto como vereador de Curitiba, depois como deputado federal, lembrando que ele saiu candidato a deputado federal nos últimos momentos em função do falecimento precoce do Maurício Fruit, e teve uma passagem pelo Legislativo brilhante, sempre figurando dentre os melhores do Congresso. Mas Zé, deixa eu falar uma coisa que as pessoas precisam perceber. O que o curitibano de classe média alta precisa da prefeitura? Você já parou para pensar? Os amigos às vezes me dizem: mas o Gustavo não foi tão bom gestor, ele é um ótimo o prefeito tem que trabalhar para os pobres.
você veja uma coisa, o que nós, de uma forma geral, precisamos da prefeitura? Nós precisamos que coletem o nosso lixo, porque eu sempre digo assim, isso por experiência, por já ter vivido a situação. Se pararem de coletar o teu lixo durante 3 dias, a cidade explode. Sim. Transporte coletivo pode fazer greve que se dá jeito. Hoje você tem o transporte alternativo, você autoriza as combis, nós já tivemos aí no passado, você já viu isso. Hoje tem possibilidade até de licenciar carros aí, além dos aplicativos. Então, o transporte coletivo não para a cidade. O que para, em primeiro lugar, é a coleta do lixo. Os nossos amigos coletores que levam uma vida, me desculpe, mas a expressão, uma vida muito triste, se eles pararem 3 dias, a cidade para. Então, nós precisamos que a prefeitura colete o nosso lixo, nós precisamos que ela mantenha os postes com iluminação, e no caso isso também eu digo no caso em que a iluminação pública é municipalizada, eu acredito que em alguns municípios do interior não seja Copel, e que tenha sinalização de trânsito. Por quê? Porque eu, por exemplo, não tenho meus filhos, eles não dependem de creche, não dependem de escola e não dependem de unidade de saúde da prefeitura. Então, se para mim aquelas 3 necessidades básicas estiverem contempladas, eu estou feliz com o prefeito. E a população de Curitiba, parte da população, não sabe o trabalho que o Gustavo fez nessa área. Na saúde, por exemplo, na educação, nós tivemos o melhor IDEB. É uma pena, eu preciso até estar mais capacitado a passar números. O número de construções de centros de educação integral, unidades de saúde. A prefeitura atual fechou uma porção de unidades de saúde. Me desculpe, o meu amigo que mora no Champanhar, que mora nos bairros melhores da cidade, não percebe isso. Então, ele fica feliz, claro, com o asfalto, com a limpeza, que eu não vou te dizer que não seja importante, mas isso não dá medida de uma boa administração. Há uma população, num país como o nosso, há uma população muito carente, e quem não tiver a sensibilidade para entender isso está indo na contramão da história, porque nós temos em Curitiba, há um economista, eu nunca tenho certeza se não foi o Beluso, se foi o Beluso, quem que falou que no Brasil existia a Belíndia, que era a Bélgica e a Índia. Nós temos Belíndias em Curitiba, a população precisa saber disso. Nós temos bairros chiques, que poderiam estar situados em qualquer capital do mundo mais desenvolvido, e se você sair a 10, 15 quilômetros da Praça Tiradentes, você vai ver ainda pessoas morando, se é que se pode dizer, vivendo na beira de rios. Sim. Então, espere lá, tem coisas para serem corrigidas e é um trabalho que precisa ser feito continuamente. Entende? Se você me permite uma observação, em bairros, não sei se hoje mudou, mas teve, porque eu fiz algumas campanhas políticas. Sim, eu sei disso. Eu conheço até o passado. A gente ia fazer algum trabalho, eu sempre falando, né, apresentando e tal, não tem placa de indicação. Não paga correspondência. Não tem. Aquilo que você falou, a 10 quilômetros do centro de Curitiba, não tem. É um absurdo isso. E isso eu acho que não se faz numa gestão só. Você veja, quando nós fizemos lá atrás com o Jaime, veja, eu vou te falar numa Curitiba de 1989, né, a turma está votando aí e acha e não viu isso. Quando nós fizemos a compra do lixo, que o Jaime fez a compra do lixo, por quê? Porque eram regiões onde o caminhão da coleta de lixo não podia chegar, porque eram ocupações irregulares em fundos de vale que tinham que ser preservados, que é a razão pela qual Curitiba, até alguns anos atrás, não tinha problema de enchentes. E daí, então, instituiu-se a compra do lixo, mas primeiro, antes da compra, a compra do lixo era feita com um vale transporte. Você lembra disso? A pessoa juntava o seu saco de lixo e trocava por vale de transporte, porque isso para ele era dinheiro. Ele Sim. tanto usava o vale transporte, aquelas moedinhas do Requião, tanto Sim. usava para
usar o ônibus mesmo, o transporte coletivo, como ele pagava as suas compras no mercadinho. E depois começamos a fazer o câmbio verde, trocando lixo por alimentos, por excedentes da região metropolitana e tal, porque era um jeito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, preservar as áreas verdes. O Gustavo fez um trabalho magnífico, tanto que nós não tivemos na gestão do Gustavo grandes inundações como tivemos recentemente, porque isso é trabalho, infelizmente, é o trabalho do homem, né? O homem é que está cada vez mais acabando com... Perfeito. Mas, Gerson, eu quero terminar a nossa conversa nos colocando à sua disposição para divulgar as suas propostas aqui, democraticamente, todos têm espaço. E, com certeza, a porteira aqui está arreganhada para você poder dizer... Muito obrigado, Zé. Obrigado pelo carinho, pela consideração, pela honra, pelo teu gesto. Eu acho que é preciso estabelecer o contraditório. Tem muita gente boa aí pretendendo... e fala Mas não vai fechar a casa de esfirra, não, né? Porque Não, já fechamos, cara. Fechamos em dezembro, em novembro, dia 30 de novembro. Que era uma das esfirras mais deliciosas de Curitiba. Pois é, fomos pegos ainda antes da pandemia, mas já havia uma crise muito grande no setor, no chamado setor da alimentação fora de casa, nos últimos anos muito difícil. E aí resolvemos, e hoje agradecemos ao homem lá em cima de ter nos iluminado, porque se os nossos problemas já eram grandes, agora teriam sido ainda muito maiores.